que é a constelação familiar? A constelação familiar é uma forma de atendimento terapêutico amplamente disseminada no mundo todo, desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que através do seu grandioso trabalho pôde observar que os relacionamentos humanos são regidos por 3 leis naturais, conhecidas como ordens do amor. Essas leis têm como principal objetivo manter os sistemas em harmonia. Podemos compreender como sistemas a família, a empresa, um grupo religioso, um grupo de amigos, entre outros. Para seguir nossa explicação, usaremos como exemplo a família. Essas 3 leis naturais prezam pelo respeito e o reconhecimento do lugar de cada membro da família. Por exemplo, o lugar do pai, o lugar da mãe, o lugar dos irmãos e assim por diante. O desrespeito a uma dessas leis é sentido como uma dor, um impedimento, uma dificuldade ou um sofrimento. A compreensão dessas leis é fundamental para entender como lidar com os nossos desafios diários em todos os tipos de relacionamento. São elas o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, que serão detalhadas em outros vídeos. No atendimento de constelação familiar, o cliente ele traz um tema, ou seja, um assunto que ele não tem conseguido resolver sozinho, uma dor, um sentimento, uma dificuldade. Por exemplo, dificuldade na carreira profissional, a minha baixa autoestima, um medo de seguir adiante, eu procrastino demais, não faço as coisas, eu começo e paro, né? Problemas com o dinheiro, relacionamentos conflituosos, insegurança, alguma doença, entre tantos outros assuntos. Tudo pode ser visto através da constelação. Então a constelação, ela irá buscar a origem dessa dor, com a compreensão de que somos resultado da história da nossa família. Como assim resultado da história da nossa família? Primeiro precisamos entender que nascemos em uma família. Essa família forma um sistema e carrega uma história. Ao chegarmos nessa família, além da vida que recebemos também toda essa história, ou seja, mesmo sem imaginar, acreditar ou supor, somos resultado de tudo que foi vivido anteriormente. Isso já é explicado e comprovado pela ciência. Acreditando ou não, gostando ou não, nossa história reverbera em todas as nossas células. Hoje, muitos dos nossos conflitos, das nossas dores e dos nossos sentimentos podem ser resultado dessa história. Essa dinâmica é inconsciente, por isso algumas vezes buscamos por auxílio e não encontramos solução. Eu costumo dizer que constelar é olhar para a sua história. Uma constelação olha e procura por aquilo ou por aquele que foi desrespeitado. Nos movemos pelas perguntas. O que ou quem precisa ser visto? O que ou quem precisa ser incluído? O que ou quem precisa ser respeitado? Quando encontramos o que a dor estava comunicando, ou seja, qual era a origem do problema, iniciamos um processo de liberação dentro do nosso sistema familiar. Passamos a olhar para aquela dor ou para aquela dificuldade de uma forma totalmente diferente, como um verdadeiro comunicado que nos informou que algo não estava no lugar e precisava ser visto. Essa tomada de consciência é fundamental para o nosso processo de evolução. Enquanto alguém não fizer isso, as dores continuam sendo passadas de geração em geração. Para nos castigar? Não, é o oposto disso. É para curarmos algo do sistema. Aquele que se cura, cura a sua história e isso é muito bonito. Em uma constelação, encontrar a origem das dores ou dos impedimentos não é apontar para o certo ou para o errado, para o culpado ou para o inocente, mas sim reconhecer a realidade e dar lugar a tudo e todos que fizeram parte. É dizer sim para a história, mas agora com uma nova consciência, com novas escolhas e novos passos. Parabéns por chegar até aqui.
Com certeza você é um buscador dentro da sua história. Agradeça e reverencie todos que vieram antes. Você faz parte e eles também. A constelação familiar não é uma técnica ou método, é um caminho, uma transição para um novo nível de consciência. Bert Hellinger.